Jesus estava chegando a Jerusalém para a celebração da Páscoa judaica. Esta era a festa mais importante do ano e atraía judeus de todo o mundo. A cidade estava superlotada e o clima era de muita festa e de devoção. O Templo de Jerusalém era o coração espiritual e o orgulho de toda a nação. Jesus tinha acabado de entrar triunfalmente na cidade, montado em um jumentinho. A multidão o aclamava como o filho de Davi e como o rei esperado por todos. Mas o olhar de Jesus não estava fixo na glória humana ou nos elogios do povo. Ele conhecia o estado real do lugar que deveria ser a morada do seu Pai. Logo que entrou em Jerusalém, Jesus se dirigiu diretamente para o templo. Ele não foi primeiro ao palácio real ou aos centros de poder político ali. A prioridade do Messias sempre foi a pureza da adoração e a verdade espiritual. Ao se aproximar do monte do templo, Jesus ouviu um barulho que o incomodou. Não era o som de orações ou de cânticos de louvor subindo aos céus ali. Era o som de um mercado barulhento e de negociações comerciais muito pesadas. O pátio dos gentios, que deveria ser um lugar de oração, estava um caos total. Aquele era o único lugar onde os estrangeiros podiam buscar ao Deus vivo. Mas o espaço sagrado tinha sido invadido por currais e por mesas de câmbio. Jesus observou as ovelhas, os bois e as pombas sendo vendidos ali dentro. Ele viu os cambistas lucrando alto com a troca de moedas estrangeiras no pátio. Havia um sistema de exploração montado sob o pretexto de ajudar a religião. Os peregrinos que vinham de longe eram obrigados a comprar animais caros ali. Eles não podiam usar as suas moedas comuns para pagar o imposto do templo. Os cambistas cobravam taxas abusivas para converter o dinheiro para o ciclo. A fé das pessoas humildes estava sendo usada como mercadoria pelos gananciosos. Jesus sentiu uma indignação santa crescendo dentro do seu peito naquele dia. Ele viu que a religião tinha se tornado um negócio lucrativo e muito sujo. O zelo pela casa do Pai começou a consumir o coração do Senhor Jesus Cristo. Ele não suportava ver o sagrado sendo profanado por interesses terrenos ali. O templo, que deveria ser um farol de luz, agora era um balcão de negócios. Os líderes religiosos permitiam aquela bagunça em troca de uma parte do lucro. Havia uma aliança entre o poder espiritual e a corrupção financeira no lugar. Jesus parou e contemplou aquela cena de total desrespeito com o Criador. Ele estava prestes a realizar um ato que chocaria toda a estrutura de Israel. O Messias não veio apenas para curar, mas também para purificar e restaurar. Sua autoridade estava prestes a se manifestar de uma forma física e severa. O silêncio de Jesus antes da ação era o prenúncio de uma tempestade divina. Ele não agiria por impulso humano ou por uma raiva descontrolada e carnal. Era o julgamento de Deus batendo à porta daquelas instituições corrompidas. A purificação do templo seria um sinal claro de que o reino de Deus chegou. Jesus não ficou apenas olhando com tristeza, mas ele decidiu agir com força. Ele fez algo muito incomum para sua imagem de mestre calmo e sereno. Ele pegou algumas cordas que estavam pelo chão e fez um chicote com elas. Este detalhe mostra que a sua ação foi pensada e totalmente deliberada ali. Com o chicote nas mãos, Jesus começou a expulsar todos os vendedores dali. Ele tocou os bois e as ovelhas para fora dos limites do pátio sagrado. O barulho dos animais e o grito dos mercadores encheram o ambiente de pavor. Ninguém se atrevia a enfrentar Jesus por causa da sua autoridade divina. Havia algo no olhar do Senhor que impunha um respeito absoluto e imediato. Jesus chegou perto das mesas dos cambistas que contavam as suas moedas. Com um movimento rápido, ele virou as mesas, espalhando o dinheiro pelo chão. As moedas de ouro e prata rolaram pelos ladrilhos do templo de Jerusalém. Os cambistas viram o seu lucro do dia ser dispersado diante de seus olhos. Jesus desceu as cadeiras dos que vendiam pombas com muita firmeza e poder. Ele não permitiu que ninguém carregasse mercadorias através do pátio sagrado. O templo estava sendo liberado daquela opressão comercial e gananciosa ali. As pombas eram o sacrifício dos pobres e estavam sendo superfaturadas ali. Jesus ordenou aos que vendiam pombas que tirassem tudo aquilo dali agora. Não façais da casa de meu pai casa de negócio,
exclamou o Senhor Jesus. Sua voz ecoava com o peso de 1000 trovões por todos os cantos do pátio. Era o dono da casa retomando a posse do que sempre lhe pertenceu de fato. Os discípulos assistiam a tudo em choque e lembraram de uma escritura antiga. O zelo da tua casa me consumirá, dizia o texto sagrado dos Salmos. Eles entenderam que Jesus estava cumprindo o papel de um verdadeiro profeta. Ele estava agindo como Elias, ou como os grandes reformadores do passado. A fúria de Jesus não era pecado, mas era a reação santa contra a injustiça. Ele estava protegendo a honra de Deus e o direito dos pobres de orarem. O sistema religioso estava sendo desafiado pelo próprio autor da vida ali. Jesus provou que não aceita misturas entre o reino de Deus e a corrupção. O chicote de cordas era o símbolo da disciplina que purifica o santuário. As pessoas que observavam estavam maravilhadas com a coragem do mestre. Ninguém nunca tinha tido a audácia de enfrentar a máfia do templo assim. Jesus estava limpando o caminho para que a verdadeira adoração fluísse. O chão do templo agora estava livre da sujeira dos animais e dos negócios. A atmosfera começou a mudar de um mercado para um lugar de reverência. Jesus mostrou que a santidade exige atitudes drásticas e muita coragem. A religião institucional estava tremendo diante da verdade do Evangelho. Cada mesa virada era um decreto contra a hipocrisia de quem finge adorar. O poder de Jesus emanava de uma fonte pura e totalmente celestial ali. O templo estava voltando a ser o que Deus planejou desde o princípio. Depois de expulsar os vendedores, Jesus começou a ensinar a todos ali. Ele usou as Escrituras para explicar o motivo daquela ação tão radical. Jesus citou as palavras do profeta Isaías, que falavam sobre o templo. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, disse ele. O plano original de Deus era que o templo fosse um lugar de acolhimento. Pessoas de todas as nações deveriam encontrar ali um refúgio espiritual. Mas os líderes judeus tinham transformado o local em algo exclusivo e sujo. Eles usavam a religião como uma barreira para explorar os mais necessitados. Jesus então completou a frase com uma acusação muito grave e direta. Mas vós a tendes transformado em covil de ladrões, declarou o Senhor. A palavra covil sugere um lugar onde criminosos se escondem com o produto. Jesus estava chamando os mercadores e os sacerdotes de assaltantes da fé. Eles estavam roubando não apenas o dinheiro, mas a paz das pessoas ali. A exploração financeira em nome de Deus é um dos piores pecados que existem. Jesus não suporta ver o seu nome sendo usado para enriquecer homens maus. Sua denúncia atingiu o coração da elite religiosa, que controlava o templo. Eles ficaram furiosos ao serem chamados de ladrões em público por Jesus. A verdade dói naqueles que vivem da mentira e da manipulação das massas. Jesus estava redefinindo o que significa ser uma casa de oração de verdade. Não é o luxo das pedras ou o ouro das colunas que agrada ao Senhor Deus. O que Deus deseja é um coração sincero e uma adoração sem interesses ali. As multidões ficavam suspensas ouvindo os ensinamentos do Mestre Jesus. Havia uma autoridade nas suas palavras que desarmava qualquer argumento. Jesus mostrou que o templo tinha perdido o seu propósito original de vida. Em vez de ser um lugar de perdão, tinha se tornado um lugar de lucro fácil. Em vez de ser um lugar de luz, tinha se tornado um antro de trevas morais. Jesus estava ali como o sumo sacerdote perfeito, fazendo a limpeza necessária. A purificação do templo foi um ato profético sobre o fim daquele sistema. O templo físico seria destruído, mas Jesus levantaria um novo santuário. Ele estava apontando para uma adoração em espírito e em verdade absoluta. Os pobres e os estrangeiros se sentiram defendidos pela ação de Jesus ali. Eles viram que o Messias se importava com a forma como eles eram tratados. A casa de oração deveria ser um lugar de justiça e de muita misericórdia. A palavra de Jesus cortava como uma espada de 2 gumes no coração. Muitos se arrependeram ao perceberem como estavam vivendo longe de Deus. Mas os poderosos começaram a planejar como poderiam matar o Senhor Jesus. A luz de Jesus incomodava quem preferia viver nas sombras do comércio. A batalha entre a verdade e a religião vazia estava no seu ponto máximo. O templo estava sendo preparado para receber os que realmente tinham sede. Jesus era o único que tinha o direito de dizer como a casa deveria ser.
Com o pátio finalmente limpo, algo maravilhoso começou a acontecer ali. O ambiente que antes era de barulho e de comércio virou um hospital. Os cegos e os coxos que ficavam à margem puderam se aproximar de Jesus. Eles vieram ao Senhor dentro do templo buscando alívio para suas dores. Jesus não os expulsou, mas estendeu a sua mão e curou a todos eles ali. Este detalhe é fundamental para entendermos o coração do Messias agora. Ele expulsou os que lucravam, mas abraçou os que sofriam e tinham dor. O templo voltou a cumprir a sua função de trazer vida e restauração real. Os milagres de Jesus confirmavam que Deus estava presente naquele lugar. A alegria das curas substituiu o barulho das moedas caindo no chão duro. As crianças que estavam no templo começaram a gritar com muita alegria. Elas reconheceram quem Jesus era e começaram a cantar louvores a ele. Hosana ao filho de Davi, clamavam os pequenos com vozes puras e doces. As crianças tinham uma percepção espiritual que os doutores não tinham. Elas viam o rei que purificou a casa e que agora curava os doentes ali. Mas os principais sacerdotes e os escribas ficaram indignados com isso. Eles viram as maravilhas que Jesus fazia e ouviram o coro das crianças. A inveja e o ódio consumiam a alma daqueles líderes religiosos invejosos. Eles perguntaram a Jesus se ele estava ouvindo o que as crianças diziam. Eles queriam que Jesus mandasse as crianças calarem a boca imediatamente. Jesus respondeu citando mais uma vez as escrituras sagradas dos Salmos. Sim, eu ouço, e nunca lestes que da boca dos pequeninos sai o louvor? Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força e perfeição. Jesus defendeu a adoração simples e sincera dos pequenos contra os doutos. Ele mostrou que o louvor verdadeiro agrada a Deus mais que os rituais. O templo estava vibrando com uma energia nova e totalmente celestial ali. Os milagres e o louvor eram a prova de que a casa tinha sido purificada. Jesus estava devolvendo o templo ao povo e ao Pai das luzes eterno. Os líderes religiosos se sentiram humilhados e sem poder diante de Jesus. Eles não podiam negar as curas e nem calar a alegria espontânea do povo. A autoridade de Jesus era baseada no amor e na verdade, e não na força. O templo agora era um lugar de esperança para os desprezados da sociedade. Jesus transformou um covil de ladrões em um berço de milagres e de fé. Isso mostra que quando limpamos o lixo, Deus traz a sua glória plena. A purificação é o passo necessário para a manifestação do poder do alto. As crianças eram as novas adoradoras que Deus estava levantando na terra. A velha religião estava morrendo enquanto a nova vida em Cristo nascia. Jesus permaneceu no templo ensinando e curando até o final do dia ali. Ele era o centro das atenções e a esperança de um novo tempo para Israel. O reino de Deus tinha invadido o território da corrupção e vencido. No dia seguinte, os líderes religiosos voltaram para confrontar Jesus. Eles estavam feridos no seu orgulho e nos seus bolsos por causa de ontem. Eles queriam saber com que autoridade Jesus fazia todas aquelas coisas. Quem te deu autoridade para expulsar as pessoas e virar as mesas? Eles exigiam uma credencial humana ou uma permissão oficial do governo. Jesus respondeu com uma sabedoria que os deixou totalmente sem saída. Ele perguntou sobre o batismo de João Batista, se era do céu ou dos homens. Os líderes ficaram em um dilema terrível e não souberam o que responder. Se dissessem que era do céu, seriam cobrados por não terem crido em João. Se dissessem que era dos homens, teriam medo da reação da multidão ali. Então eles disseram que não sabiam. E Jesus também não lhes respondeu. A autoridade de Jesus não precisava de papéis assinados por homens pecadores. Sua autoridade vinha diretamente do trono de Deus e era evidente a todos. Em outra ocasião, Jesus fez uma declaração profética muito profunda ali. Ele disse: destruí este templo, e em 3 dias eu o levantarei de novo. Os judeus riram de Jesus, dizendo que o templo levou 46 anos para ser feito. Eles não entenderam que Jesus falava do templo do seu próprio corpo santo. Ele estava anunciando que ele mesmo seria o lugar da presença de Deus. Com a vinda de Jesus, o templo de pedras se tornaria desnecessário e velho. O sacrifício final seria o seu próprio sangue derramado na cruz por nós. A purificação do templo foi um sinal de que o antigo sistema ia acabar.
Deus não habitaria mais em casas feitas por mãos humanas e limitadas. Ele habitaria dentro das pessoas que creem e que amam o seu nome hoje. Jesus estava preparando a transição da lei para a graça de forma pública. Ele era o verdadeiro Cordeiro que tiraria o pecado de todo o mundo. As mesas viradas eram o fim de uma era de comércio e de rituais vazios. Jesus estava estabelecendo uma conexão direta entre o homem e o Pai. Não seria mais necessário comprar animais ou pagar taxas para ser ouvido. O acesso ao Pai seria feito através da fé no Filho amado e em sua obra. Os líderes religiosos sentiram que estavam perdendo o controle de tudo. Eles começaram a odiar Jesus com um desejo de morte cada vez maior. Mas Jesus não recuou e continuou pregando a verdade com toda a coragem. Ele mostrou que o templo real é o coração humano quando está limpo. A purificação que ele fez no pátio, ele quer fazer em nossa alma agora. Ele quer expulsar a ganância, o egoísmo e a mentira da nossa vida hoje. Ele quer transformar o nosso ser em uma casa de oração e de louvor. Deixe que Jesus entre no seu interior e vire as mesas do que está errado. A autoridade de Jesus é para nos libertar e nos levar para perto de Deus. Ele é o Senhor que zela pela pureza daqueles que ele comprou com sangue. A história da expulsão dos vendilhões é um convite à reflexão profunda. A purificação do templo nos deixa lições valiosas para os dias de hoje. Jesus continua zelando pela pureza da sua igreja e de cada fiel cristão. Muitas vezes deixamos o comércio e o interesse entrarem na nossa fé. Transformamos o relacionamento com Deus em um balcão de trocas fáceis. Oramos, esperando algo em troca, e agimos como se Deus nos devesse algo. Mas o Senhor nos chama de volta para a simplicidade da casa de oração. Ele quer que a nossa motivação seja o amor e a gratidão pela salvação. A igreja não pode ser um lugar de negócios ou de busca por poder humano. Devemos ter cuidado para não explorarmos a fé dos outros para o lucro. Jesus ainda se ira contra aqueles que usam o evangelho para enriquecer. O chicote da sua palavra continua chicoteando a nossa consciência hoje. Ele nos convida a limpar os nossos pátios internos para a glória descer. Onde há comércio e barulho de moedas, não há espaço para milagres reais. Quando expulsamos o mundo do nosso coração, as curas começam a surgir. Quando as mesas do egoísmo caem, o louvor das crianças começa a subir. A presença de Deus exige um ambiente de santidade e de muita verdade. Jesus quer habitar em um lugar que seja exclusivamente dedicado a Ele. Não podemos servir a dois senhores ao mesmo tempo em nossa vida agora. Ou servimos a Deus, ou servimos ao dinheiro e aos nossos desejos carnais. A purificação do templo é um processo contínuo na vida de todo crente. Todos os dias precisamos pedir que o Senhor limpe o nosso santuário. Precisamos de um zelo ardente pela santidade e pela honra do nome de Deus. Não aceite o mercado da religiosidade vazia e das aparências externas. Busque a essência da oração e da comunhão íntima com o Espírito Santo. Lembre-se de que o seu corpo é o templo vivo do Deus Todo-Poderoso. Agora, que você tem permitido que entre e que more no seu interior hoje? Há mesas de câmbio? Ou há um altar de adoração genuína no seu peito? Jesus está à porta e quer entrar para colocar tudo em ordem e em paz. Ele traz o chicote do amor que corrige para depois nos curar com poder. Agradeça ao Senhor pelo seu zelo e pela sua fidelidade em nos corrigir. O templo limpo é o lugar onde o céu e a terra se beijam com alegria. Seja uma casa de oração que abençoa todas as nações da terra agora. Que o louvor dos seus lábios seja fruto de um coração totalmente puro. Jesus venceu a corrupção do templo para nos dar uma vida nova e santa. Mantenha o foco naquilo que é eterno e que agrada ao coração do Pai. O zelo de Deus por você é maior do que qualquer coisa neste mundo. Caminhe na luz e deixe que a fúria santa de Jesus te mantenha no rumo. A verdadeira Páscoa é a nossa libertação de toda a escravidão do mal. O Senhor reina sobre a sua casa e sobre a sua igreja para todo o sempre. Adore ao Rei que purifica com autoridade e que nos ama com paixão.